E aí pessoal, segundo dia da E3 e dessa vez foi a conferência da Microsoft que vem aí tentando correr atrás do prejuízo e tentando botar o Xbox One de volta no lugar dele, que é na disputa contra o PlayStation 4 e também contra o Switch agora. E aparentemente nós tivemos uma ótima conferência para quem é fã de Xbox, já que os principais títulos para os fãs foram anunciados. A gente já começou a conferência, eles chutaram o balde, anunciaram Halo Infinite. Então, não especificaram muito o que é o jogo, ou quando é que ele vai sair, só disseram que ele está saindo e é para os fãs ficarem preparados e, obviamente, todo mundo ficou muito feliz. Logo depois, um pouquinho depois, na verdade, eles tiveram a confirmação que todo mundo já esperava, Forza Horizon 4, mais uma vez esse simulador de automobilístico que funciona muito bem, é um pouco menos rígido que o Forza Motorsport, ele é mais divertido e ele vai ter uma ideia muito boa que é justamente utilizar esses carros num mundo aberto populado por jogadores. Uma ótima ideia, e obviamente os gráficos dele, como sempre, são incríveis e excelentes. A novidade também é que ele vai sair no Game Pass no dia do seu lançamento, ou seja, quem assina o Game Pass não vai precisar comprar o jogo, vai poder jogar ele de graça através do Game Pass. Uma ótima notícia para quem tem esse serviço, principalmente. Outra notícia dos exclusivos do Xbox é que Crackdown 3, sim, foi adiado novamente para 2019, deve ser quarto ou quinto adiamento desse jogo. Fevereiro de 2019, então quem estava esperando muito Crackdown 3 vai ter que esperar mais um pouquinho para jogar ele. Para fechar essa trinca, essa quadra, na verdade, dos exclusivos de Xbox, ainda teve mais um anúncio, ou melhor, 3 anúncios se a gente levar em conta, que é de Gears of War, uma versão pop funko que enganou muita gente, inclusive nós achando que seria apenas essa versão de Gears que teria, mas não, já tinha sido vazado também. Gears of War 5 anunciado, está em produção e ainda tem um Gears Tactics que vai seguir mais ou menos a mesma premissa do Halo Tactics e vai trazer aí mais uma vez esse shooter em terceira pessoa pro Xbox. Mas não é só de shooters, de multiplayers e de corrida que vive o Xbox. E eles mostraram isso muito bem numa conferência onde mostraram 50 jogos, dos quais 18 deles com World Premiere e 15 deles com exclusividade para o Xbox. E a gente tem aí um monte de notícias legais e jogos diferentes que estão saindo para movimentar um pouco mais. Eles finalmente entenderam que não é só de multiplayers que o Xbox vai viver, mas sim com várias experiências single player bem interessantes. O primeiro e talvez o mais impactante foi, obviamente, a presença da Bethesda lá, onde eles anunciaram Fallout 76, um novo jogo que promete ser 4 vezes maior que Fallout 4. Ele é um multiplataforma, mas mesmo assim teve esse anúncio ali e foi mostrado alguns gameplays dele justamente no Xbox One X em 4K. A Square Enix apresentou algumas coisas, apresentou principalmente Kingdom Hearts 3, que teve a participação ali da Elsa, de Frozen, além de Enrolados, de outros personagens ainda que não tinham sido introduzidos na história de Kingdom Hearts, e agora apareceram pela primeira vez. Esse jogo vai estar saindo também no Xbox. E a outra novidade da Square foi um spin-off da saga Life is Strange, passado no universo de Life is Strange, que é o The Awesome Adventures of Captain Spirit. Não deu pra entender muito bem, parece que essa é uma aventura mais focada em imaginação de uma criança, e ele vai estar disponível 100% de graça a partir do dia 26. A Microsoft anunciou outros jogos que já haviam sido falados anteriormente, como o Metro, mostrou mais um pouquinho de gameplay, mas ela mostrou principalmente que ela voltou pro jogo dos exclusivos quando ela falou que comprou 5 novos estúdios para compor o seu portfólio. Estúdios que já trabalham com ela, como é o caso do estúdio de State of Decay, o estúdio de Forza Horizon e até o estúdio We Happy Few. Eles adquiriram esses estúdios, mas a informação mais interessante é que o Ninja Theory, que agora produziu Hellblade, Senua's Sacrifice, um dos jogos mais premiados do ano passado, passa a ser de propriedade da Microsoft também. É uma notícia meio triste para quem gosta de ver os jogos dessa empresa, que é uma empresa que consegue criar um mercado entre o indie e o AAA e consegue fazer isso muito bem, e agora vai passar a ser exclusiva da Microsoft. Então nós não sabemos se eles vão produzir jogos para outras empresas, mas ao princípio parece que não. Teve mais um anúncio de PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, que é o War Mode,
Eles mostraram um pequeno trailerzinho ali do que vai acontecer para mostrar que o PUBG ainda tá vivo, principalmente, e que segue sendo exclusivo do Xbox, segundo a conferência da Microsoft. E eles também mostraram que a Ubisoft está lançando The Division 2, que era um dos grandes rumores que estava circulando nos últimos meses, e agora então está confirmado, e obviamente eles tiveram essa World Premiere nessa conferência. Outra novidade que surpreendeu pra caramba os fãs, mas era uma notícia um pouco esperada, foi o anúncio de Devil May Cry 5. Era um jogo que estava há um bom tempo em desenvolvimento, 10 anos que lançaram o último, e para os fãs dessa série é uma grande notícia, já que o Dante está de volta, e vai ser essa resposta, já que Bayonetta 3 é um exclusivo da Nintendo e do Nintendo Switch, então o Devil May Cry acaba sendo uma outra oportunidade para ter um gameplay parecido e com um personagem que todo mundo gosta desde o PlayStation 2. Um outro jogo interessante que eu quis comentar aqui é o Tunic, que é uma história à la Zelda com uma pequena raposinha, que me pareceu muito interessante, que vai ter lançamento exclusivo no Xbox, mas depois deve sair para outras plataformas. Me pareceu um jogo muito divertido e bem diferente daqueles outros jogos que a Microsoft mostrou nessa conferência. E eu acho que o maior anúncio para mim foi Jump Force, um jogo onde vai ter praticamente um Battle Royale entre os personagens de anime da Shonen Jump. Vai ter, eles mostraram pelo menos Dragon Ball, personagens de One Piece, personagens de Naruto, até de Death Note. Então, só mostraram um trailer de apresentação deles brigando e foi só isso, mas já me deixou bastante empolgado, fiquei com vontade pra caralho de jogar esse jogo. Seguindo com isso, eles tiveram o trailer de Dying Light 2, trazendo um pouco mais de um jogo que a gente nem esperava que ia ter uma sequência, e vai ter muito mais calcado nas suas decisões, como elas vão influenciar o seu gameplay. E eles anunciaram também, assim do nada, um Battletoads novo vai sair em 2.5D, ou seja, vai emular ali os gráficos da era NES, Super NES, e ele não vai ser um exclusivo do Xbox, a coisa mais interessante. Existem rumores de que ele pode sair para o Switch, então faria sentido essa presença deles, provavelmente com a participação dos Battletoads em Smash Bros. Eu não vou descartar essa possibilidade, acho que é bem forte, já que se falava de uma parceria entre a Microsoft e a Nintendo nesse ponto. E Battletoads é do NES, então vale a pena. Finalizar, vamos falar de Ori and the Will of Wisps. Teve um trailer de revelação muito bonito, o jogo só sai ano que vem, infelizmente, mas para variar, gameplay incrível, parece muito bom. Outra história também é o After Party, um jogo dos criadores de Oxenfree, que vai mostrar dois adolescentes que morreram e foram pro inferno e agora tem que ganhar do diabo na bebida. Parece muito interessante, é uma ideia muito bem desenvolvida, esses caras são muito legais e vai estar saindo no Game Pass de graça no dia do seu lançamento. Cyberpunk 2077 da Project Red conseguiu acabar com chave de ouro essa conferência, mostrando um pouco mais do jogo na engine dele, claro, tudo pré-renderizado, mas mesmo assim muito incrível e prometendo novidades aí nos próximos dias. Estamos todos ansiosos para saber um pouco mais sobre Cyberpunk, já que foi mostrado tão pouquinho sobre ele até agora. Uma ótima conferência da Microsoft, eu devo dizer, muitos jogos mostrados. Eu não consigo me convencer ainda a comprar um Xbox One, apesar de toda essa conferência, mas eu não posso negar que foi muito bem apresentado e vai ser uma grande novidade para os fãs desse console. A minha nota para a conferência da Microsoft, então, é uma Cube de 9 caudas. Esse foi o nosso vídeo resumo da conferência da Microsoft. A gente volta amanhã com mais, inclusive com PlayStation aqui pra vocês. Até mais!